vou trazer algumas reflexões do livro História de uma Alma, fazendo alguns comentários para guiar quem quiser ler e, enfim, dividir algumas perspectivas, ler um capítulo e vir aqui escutar o áudio, ou que está com alguma dificuldade em desenvolver a leitura, principalmente no começo do livro, e esses áudios ajudarem a guiar essa leitura e incentivar a leitura desse livro, que é um clássico instantâneo da fé católica. Eu já quero começar com um comentário lindíssimo de Santa Teresinha. A Madre Superiora pediu para ela escrever a história dela e o que ela percebeu sobre a fé e o amor a Deus na prática, que acabou se tornando a Pequena Via ou a Ciência do Amor, que a tornou uma jovem doutora da Igreja por São João Paulo II na década de 90. Ela já começa o relato dizendo assim: antes de tomar a pena, ajoelhei-me diante da estátua de Maria. É uma estátua de Nossa Senhora que era da mãe dela, os pais dela são santos, Santa Zélia e São Luís Martin, ou São Luís Martim, né? Tem gente que chama o sobrenome Martim ou Martin. E a Zélia, a Santa Zélia, ela tinha uma estátua de Maria que vai fazer muito sentido, ela carrega uma história muito importante. Então, Santa Teresinha já começa dizendo que essa estátua de Maria, que deu à família tantas provas maternais das suas preferências como Rainha do Céu, ela rezou, suplicou para que Nossa Senhora guiasse sua mão, a fim de não escrever sequer uma linha que não fosse do seu agrado. Aí ela já pega Marcos capítulo 3, versículo 13. Tendo subido ao monte, Jesus chamou os que ele quis. E ela relata: eis o mistério da minha vocação, de toda a minha vida, e sobretudo o mistério dos privilégios de Jesus por minha alma. Ele não chama os que são dignos disso, mas aqueles que lhe agradam. E ela pega o trecho de Romanos, capítulo 9, versículo 16. A escolha não depende de quem a quer, nem de quem corre, mas da misericórdia de Deus. Já nas primeiras folhas, ela faz uma reflexão importantíssima da nossa fé. Ela diz o seguinte: por muito tempo perguntei-me por que o bom Deus tinha preferências, por que todas as almas não recebiam as mesmas graças em igual medida. Estranhava vê-lo prodigalizar extraordinários favores a grandes pecadores, como São Paulo, Santo Agostinho, Santa Madalena e tantos outros, a quem ele forçava, por assim dizer, a receber suas graças. Ao ler a vida dos santos, admirava-me ainda ao ver que Nosso Senhor acarinhava do berço ao túmulo certas almas privilegiadas, sem deixar em seu caminho obstáculo algum que os impedisse de elevar-se até ele, jamais permitindo que o pecado manchasse a alvura imaculada de sua veste batismal. Perguntava-me ainda por que os pobres selvagens, por exemplo, morriam em tão grande número sem ter ouvido sequer pronunciar o nome de Deus. Ora, Jesus dignou-se revelar-me esse mistério. Ele pôs ante meus olhos o livro da natureza, e então compreendi que todas as flores criadas por ele são belas, que o brilho da rosa e a brancura do lírio não diminuem o perfume da pequena violeta e nada tiram da simplicidade encantadora da margarida. Compreendi que se todas as pequenas flores quisessem ser rosa, a natureza perderia seus adornos primaveris e os campos deixariam de ser coloridos por variadas florzinhas. O mesmo acontece no mundo das almas, que é o jardim vivo do Senhor. Ele achou bom criar os grandes santos, que podem ser comparados aos lírios e às rosas. Mas ele criou também outras menores, que devem contentar-se sem ser margaridas ou simples violetas, destinadas a alegrar seus olhares divinos quando as abaixasse a seus pés. Quanto mais as flores são felizes em cumprir sua vontade, tanto mais perfeitas são. E compreendi outra coisa ainda. Compreendi que o amor do nosso Senhor se revela tão bem na alma mais simples
que em nada resiste às suas graças como na mais sublime. De fato, sendo próprio do amor o abaixamento, se todas as almas se parecessem com a dos santos doutores que iluminaram a Igreja, creio que o bom Deus não desceria tanto a ponto de chegar até elas. Todavia, ele criou a criança, que nada sabe e só se faz ouvir por suaves vagidos. Criou o pobre selvagem que não sabe seguir senão a lei natural, e é até seus corações que ele se digna abaixar-se. Ali estão as flores do campo, cuja simplicidade o encanta. E nesse descer tão baixo, o Senhor mostra sua grandeza infinita. Então a gente já começa o primeiro capítulo com as primeiras 3 páginas, com essa beleza de reflexão de Santa Teresinha, de que nós somos todos diferentes, a gente não devia se comparar, todos nós buscamos a santidade, mas a gente não precisa ficar se comparando uns aos outros, e assim como tem espaço para grandes doutores, grandes intelectuais, grandes mártires e sacrifícios, existe também as pequenas crianças em sua simplicidade. Nós somos todos flores do campo que Deus quer cultivar se nós permitirmos. Então não importa se você é uma rosa, um lírio, se você é uma florzinha do campo minúscula, se você se abandonar em Deus, se você confiar em Deus, é isso que Ele quer. É esse jardim com diferentes experiências, mas todas com o mesmo jardineiro. Então, a jornada de cada santo, de cada fiel da Igreja Católica pode ser diferente, mas se nós nos abandonamos no mesmo jardineiro, a gente pode confiar que esse jardim está nas mãos de quem deveria cuidar, que é o Criador em si. Então essa é uma reflexão que Santa Teresinha traz muito forte já no começo de seu livro, que a gente não está aqui para se comparar. Claro que nós estamos aqui para evitar pecar, para buscar a santidade. Todos nós buscamos a mesma coisa, a santidade, mas ao fazer isso, a gente aceita que cada um é diferente e que nós nos abandonemos. A gente vai se esforçar na oração, nos sacramentos, no dia a dia, para nos abandonarmos em Deus, confiarmos nele e deixarmos o jardineiro agir como flores valiosas do seu jardim. Ela também explica no primeiro capítulo sobre algo curioso que sua mãe tinha percebido e que ela teve a graça de ter testemunhas, ter esse relato comprovado. A mãe, Santa Zélia, diz o seguinte, a carta: o nenê, entenda que é Santa Teresinha, é um traquinas sem par, que me acaricia desejando-me a morte. Santa Teresinha dizia assim para a mãe: ó, como gostaria que tu morresses, minha pobre mãezinha. E a Santa Zélia repreendia ela, né? Como que alguém deseja a morte? E Santa Teresinha, pequenininha, né? Porque a Santa Zélia morreu quando ela não tinha nem 5 anos de idade. Então, provavelmente isso aqui foi com 3, 4 anos de idade. Santa Teresinha falava assim para a mãe: ora, é para que tu vás para o céu, pois dizes que é preciso morrer para ir lá. É muito interessante como Santa Teresinha, assim como vários santos, e talvez nós também, né, na nosso caminho à santidade, nós não deveríamos temer a morte. A gente não precisa desejar a morte, né, como Santa Teresinha foi um pouco equivocada de certa forma, mas a gente também não precisa temer a morte como se fosse a pior coisa do mundo, porque nós somos exilados, né? A vida verdadeira começa na eternidade com Jesus. Então, era essa a questão de Santa Teresinha com a mãe. Ela desejava a morte porque ela já entendia, dentro da evangelização que acontecia na casa, que morrer não era o fim, era o começo. No que Santa Zélia comenta como excessos de amor, Santa Teresinha acabava desejando a morte da mãe, do pai, pensando nisso de encontrar Deus, né, de encontrar Jesus Cristo. E teve uma conversa quando Santa Teresinha estava quase completando 3 anos de idade com a mãe, que a mãe relata. E que bom que Santa Teresinha teve acesso a essa carta e colocou esse trecho no livro, porque mostra que Santa Teresinha, sendo evangelizada desde pequena,
Ela já entendeu o que era a infância espiritual, mesmo com 3 anos de idade, nem tinha 3 completo. E é essa infância espiritual que vai moldar a ciência do amor, a pequena Via. Olha o que Santa Teresinha fez segundo Santa Zélia. Outro dia, a Teresinha perguntou-me se ela iria para o céu. Respondi que sim, se tu fores boazinha. Replicou Teresinha: Mas, mamãe, quer dizer que se não for boazinha eu irei para o inferno? Mas eu já sei o que vou fazer. Eu voaria para o céu, onde tu estás, e tu me apertarias com força em teus braços. Como faria o bom Deus para me pegar? Santa Zélia continua: Vi no seu olhar que ela estava convencida de que o bom Deus nada poderia lhe fazer se ela se escondesse nos braços de sua mãe. Também na infância, quando Teresinha cometia qualquer falta, por menor que fosse, ela fazia questão que todos soubessem, se delatando a si própria. E ela esperava uma condenação, né, que ela pagasse o erro que ela fez. Pois, segundo Santa Zélia, ela meteu em sua cabecinha que seria mais facilmente perdoada se espontaneamente se acusasse. Então é interessante, que nem eu comento, os 3 primeiros capítulos desse livro, para algumas pessoas pode não ser o que elas estão esperando, porque a pessoa que vai ler História de uma Alma, não para ver a história de Santa Teresinha, mas para entender a pequena Via, a infância espiritual, os 3 primeiros capítulos parecem ser um pouco chatos, porque é um pouco mais da infância dela, então ainda não se tem muito das conclusões em que ela chegou. Mas ela está mostrando pra gente como ela vai, na vida adulta, chegar às conclusões que são necessárias. E como uma criança pensa, porque ela vai resgatar essa infância espiritual. E para você entender como ela foi criada, eu acredito que já nos primeiros 3 capítulos, se alguém não se se alguém não era devoto aos pais de Santa Teresinha, que é Santa Zélia e São Luís, Martã, vão se devotar a eles, porque eles criaram muito bem essa família, eles são exemplos fantásticos da família católica, da família cristã, e é lindo ver como ela foi criada com as irmãs. E aqui vou dar um spoiler: todas as irmãs viraram freiras, tá? E é muito interessante a criação dela, tudo o que acontece na vida de Santa Teresinha, mas, de novo, não tem tanta ação. São relatos de como era um pouco a vida dela, plantando a semente do que a gente vai vir a descobrir durante o livro. Eu também quero trazer um relato sobre a comparação de Santa Teresinha com sua irmã Celina, porque é muito interessante a gente ver que santas como Santa Teresinha, Santa Gema, elas tiveram uma infância que elas não eram anjinhos prontos. Elas tinham também características que algumas pessoas achavam que elas eram meio traquinas, travessas, mimadas, porque o santo, de novo, nenhum santo da nossa fé, ele nasceu pronto. Eles caminharam no caminho da santidade. Eles quiseram se santificar, eles lutaram por isso, eles combateram o mal, eles rezaram, eles amaram a Deus e eles foram atrás da santidade, como todos nós somos convidados, convocados. Nós somos convidados a buscar a santidade, como eles. Eles não são criaturas que Deus criou perfeitas, eles foram atrás, como todos somos convidados. O relato era o seguinte: minha pequena Celina é totalmente inclinada à virtude. Quanto ao pequeno Furão, sim, Santa Teresinha, não sei o que dele será. É tão pequeno, tão travesso. É uma criança muito inteligente, mas bem menos doce do que sua irmã, e, sobretudo, de uma teimosia quase invencível. Quando me diz não, ninguém é capaz de fazê-la ceder. Pode-se deixá-la um dia inteiro no porão sem obter um sim da sua parte. Antes dormirá lá. Santa Teresinha, depois de pegar esse trecho, ainda diz o seguinte: eu tinha ainda outro defeito, do qual minha mãe não fala em suas cartas. Era um grande amor próprio. Então, Santa Teresinha, ela deixa muito claro que ela não nasceu uma criança santa. Ela nasceu uma criança, como todos nós, mas, primeiro, os pais de Santa Teresinha são santos da Igreja Católica porque eles provaram com uma vida santificante
como eles buscaram a santidade, eles alcançaram e eles passaram a seus filhos, que é uma coisa que todo católico que vai constituir família é convidado. Constituir família não é só ter 1, 2, 5 filhos, é criar para Deus, não é criar o seu filho para o mundo, é criar para Deus. É prepará-lo para o que o mundo vai dar em troca e responder como Jesus quis que seus fiéis, seus seguidores respondessem. Então, Santa Zélia e São Luís Martin mostram pra gente como é a família cristã e como eles são maravilhosos e a gente deveria sim nos tornar fiéis desses santos, porque eles realmente tiveram um trabalho santificante. Nenhuma criança, nenhum deles nasceu santo. Eles buscaram a santidade e se tornaram um exemplo para nós seguirmos de modelo, nós nos inspirarmos. Quando uma de suas primas, se achando muito velha para brincar com bonecas, trouxe uma cesta de tecidos, fitinhas, bonecas. Ela ofereceu para as meninas o que elas quisessem. A Celina, que é irmã de Santa Teresinha, olhou e tomou um novelinho de cordão. Após um momento de reflexão, Teresinha estendeu a mão e disse: "Eu escolho tudo", e sem cerimônias levou a cesta com a boneca. Então Santa Teresinha mostra que ela não nasceu pronta para ser santa. Foi uma escolha ir até Deus e Deus veio até ela porque ela buscou a Deus. Ela deu a sua liberdade para Deus moldá-la como argila, cultivá-la como uma flor do jardim. E Santa Teresinha não sabia que tipo de flor ela seria, mas ela decidiu confiar como uma criança confia no pai. É sobre isso a pequena via, a, a infância espiritual, a ciência do amor.